Olá, bom dia, né? Bom dia a todos e a todas, né? Então, eu estou iniciando aqui mais um vídeo. Essa aqui é a quarta gravação, né, do nosso primeiro bimestre. Então, o primeiro bimestre, a primeira parte dele, nós vamos concentrar o nosso olhar sobre a questão do clima, né? Então, se você está acompanhando aqui o canal, o primeiro vídeo foi sobre questões do que é clima, o que é tempo, meteorologia, climatologia. O segundo vídeo foi sobre as questões voltadas para os elementos que influenciam o clima. Aí eu fiz um vídeo adicional que é sobre o El Niño e Laninha. O último vídeo que eu lancei, né, que eu coloquei aqui na plataforma, foi sobre a questão, né, ali dos equipamentos que fazem parte da meteorologia. Esse é o nosso quinto vídeo, mas é o quarto relacionado à matéria. Eu vou pedir aqui para vocês, né, se é a primeira vez que você está chegando aqui, que você se inscreva no canal aqui, que você me ajuda muito, né? Se você está gostando do conteúdo, né, dê o like, né? Se você achar que esse conteúdo ele é bom para chegar às outras pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus professores, com o seu vizinho, com o seu inimigo também, né? Então, assim você me ajuda muito com o meu trabalho. Bem, então, sem muitas demoras, né? A gente tem que, né, começar o nosso trabalho aqui. Então, qual é o tema do nosso vídeo de hoje? A gente vai falar de climograma. Então, o que é o climograma, né? Então, dentro da climatologia, então, como qualquer ciência, nós temos um sistema de observações, de coleta de dados, entre outras coisas, né, que faz com que nós chegamos à tão famosa previsão do tempo, que ela é colocada na televisão todo santo dia. Então, todo santo dia nós ligamos a televisão ali e nós vemos a previsão do tempo. As previsões do tempo, elas vão resultar no que nós podemos chamar depois, né, da somatória de todas as previsões durante dias, durante semanas, durante meses e anos, nós podemos chegar no que nós chamamos de climogramas. Então, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, né? O nosso conteúdo da nossa aula aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, como qualquer vídeo, nós vamos especificar, né, no caso dos nossos objetivos. Então, os objetivos dessa aula aqui, ela é reduzida em três objetivos. No caso, o primeiro é compreender o que é um climograma e sua utilidade. Bem, então, se algo ele é criado, é pensado por algum cientista, por algum teórico, ele tem uma função. Então, qual é essa função? Então, o que é o climograma e como ele é aplicado, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Dois, interpretar as informações contidas em um climograma. Então, se nós temos essas informações, então como é que elas são, né, interpretadas? Então, como é que nós fazemos com que essa imagem aí do lado, ela nos transmita as informações contidas nelas? E, né, a terceira, que é relacionar as características dos climogramas representadas em gráficos, né? E como é que elas vão interferir nos biomas e nas zonas climáticas. E se elas vão interferir nos biomas e nas zonas climáticas, então como é que elas vão interferir no nosso dia a dia? Né? Então, como é que elas vão estar ligadas ao nosso cotidiano? E como isso vai influenciar em tudo em que nós vivemos? Bem, então, se nós estamos falando aqui de climograma, né? Então, esse climograma o que é esse tal de climograma. Então, agora nós vamos definir o que é isso aí. Então, o climograma, como vocês estavam vendo lá, ele é um gráfico que ele vai representar de uma forma visual e resumida as condições do clima em uma determinada região ao longo do tempo, ao longo do ano, né? Então, cada mês nós vamos coletar informações sobre o clima daquela região e nós vamos formar esse gráfico, né? Então, no caso, a questão de como é que nós vamos ver as médias do mês de temperatura, de chuva, e ver como elas vão se alterando nas variações sazonais, ou que nós chamamos, né, de estações do ano. Né? Então, como é que cada gráfico
cada coluna daquela, então cada parte desse climograma, ele traz informações significativas para que nós chegamos à conclusão de como é que aquele clima, como aquela região, o clima, ele se comportou naquele período. Então, o climograma, ele é dividido em eixos. No caso, o eixo X, que no caso é da horizontal, ele representa os meses do ano. Então, cada mês do ano, ele é representado em uma, né, em uma coluna ou em uma linha que nós vamos ver que vai cruzar esse climograma. O eixo Y, à esquerda, no caso vertical, né, então no caso à esquerda, mostra as médias de temperatura, geralmente em graus Celsius, levando em consideração que geralmente, mas nós temos outras medições de tempo, né, outras medições de graus, né, que foram criados em outras regiões. Nós, no Brasil, nós usamos a medida Celsius. Então, Y, né? No caso, o eixo Y, na vertical, na vertical direita. Então, ela vai mostrar a precipitação, né? Então, o acúmulo de chuva em um determinado momento por milímetros, né? Então, nós vamos medir a chuva por milímetros e, no caso, criar uma média de quanto se choveu naquele período que nós estamos, né, estudando. Levando em consideração que quem faz o recorte, né, que quem vai selecionar o que vai ser estudado ou não é o meteorologista, né, o climatologista, entre outros. Então, nós vamos escolher o que nós vamos estudar dentro daquele período. Então, dentro daquele período, quanto tempo nós vamos estudar a relação do clima? Dentro do climograma, né? E a barra vertical, que ela representa, né, no caso aí, a precipitação acumulada em meses, né? Então, né, cada mês nós vamos ver que há uma acumulação de chuvas. E a linha, né, que representa a temperatura média de cada mês. Então, vocês vão ver que em alguns climogramas nós teremos uma linha que ela vai cortar esse quilograma, né, dentro das barras, né, das medidas de precipitação, de chuvas. Então, nós vamos ver a média de temperatura. Então, qual é o comportamento dessa temperatura em vários, né, em vários meses durante aquele período. E o climograma são frequentemente usados na geografia, na meteorologia, na ecologia, para se estudar e comparar o clima em diferentes regiões. Então, a gente vai ver que para entender o clima de uma região, nós temos que elaborar esse climograma, para nós sabermos como é que o clima ele vai se comportando, né, num certo período de tempo. E como é que esse clima ele vai se alternando durante esse período, né, levando em consideração que o clima ele tem uma característica que ele não é algo, né, que todo dia, né, ele vai sempre cumprir o mesmo papel. Não, ele vai sofrendo as mudanças a partir das alternâncias, né, dos elementos que influenciam o clima, como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vento, sotavento e barlavento, e tudo isso é o que vai influenciar no clima. Mas o porquê que é importante nós vamos estudar isso aqui, né? Por que é necessário se estudar o climograma? Né? Lógico, no nosso dia a dia, às vezes a gente pode não dar conta da importância desse mecanismo, mas esse mecanismo ele está presente no nosso dia a dia para todos os tipos de planejamento, desde planejamento de infraestruturas das cidades e também administração, que é a administração de recursos, a questão da agricultura, entre outras coisas. Bem, aqui nós temos vários climogramas que eu comecei a trabalhar aqui com vocês. Então, ele vai de janeiro a dezembro. Nós temos as colunas, que é a quantidade de chuva, né, em determinado local. Nós temos essas linhas, que é as linhas da temperatura, né? Então, e com isso nós temos uma visão de como é que a temperatura ela funciona. No caso, nós temos aí três linhas de temperatura. A questão, né, de uma linha de máxima temperatura, uma linha de temperatura média, né, então uma temperatura onde essa temperatura ela chega a uma média e a mínima, né, dessa temperatura. Então nós vamos saber mais ou menos como é que essas linhas elas vão se comportar
ao, durante o ano. Lógico, eu vou detalhar um pouquinho aqui para vocês cada uma desses, né, cada um desses climogramas em várias regiões do planeta e também do Brasil, para a gente poder chegar a uma conclusão ou, né, encurtar a distância de que eu não sei nada sobre climograma sobre aquilo que eu sei muito. Então, para uma pessoa que não trabalha com meteorologia, não trabalha com questões climáticas, é, nós vamos chegar a um meio termo, né? Então, numa média. Para quê? Porque é importante trazer essas informações para o nosso dia a dia, né? Levando em consideração que isso influencia o nosso dia a dia, de uma forma direta ou indireta. Bem, então aqui nós temos, dentro desses elementos do climograma, nós temos a curva de temperatura. Então, essa curva de temperatura é um gráfico que mostra como é que a temperatura ela vai variar durante todo o ano, né? Então, nós vamos ter uma média dessa temperatura durante 12 meses, né? No caso, nós vamos, né, ter essa linha de temperatura, ela é só usada em questão, né, de meteorologia? Não, ela também é utilizada na questão da medicina, na questão de temperatura de materiais, para a gente chegar a analisar como é que esse comportamento, né, como é que essa temperatura ela se comporta, né, em determinados momentos e como isso vai influenciar todos, né, os elementos, do elemento climático, do elemento da medicina, entre outras questões que necessita do estudo da temperatura para chegar a esse, né, a essa conclusão. Então, nós temos três formas de estudar linhas de temperatura. A questão da meteorologia, né, que é monitorar a variação da temperatura do ar ao longo de um ano. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de como é que essa linha de temperatura ela foi, né, analisada, né, a cada ano. Então, cada cor, né, aí ele representa um ano. Então, dentro desse gráfico, nós podemos ver as variações climáticas a cada período de ano até chegar no ano de 2023. Então, nós podemos ver que esse climograma ele mostra que desde 1880 até 2023 há uma grande variedade da temperatura para cima. Então, o que comprova que o planeta está passando por um processo de aquecimento, né? O famoso aquecimento global. E como isso vai influenciar na nossa vida, né? Nós teremos vídeos depois sobre as questões das mudanças climáticas. Então, como é que elas vão afetar o nosso dia a dia, né? Como é que ela é essencial para entender todos esses fenômenos? Bem, então, a ciência dos materiais. Então, a gente vai ver a questão de como é que essa linha de temperatura ela vai afetar cada tipo de material, né? Então, o ponto de fusão de um elemento, do ferro, do alumínio, do cobre, né? A fusão da água. Então, nós vamos fazer essas medidas, né? Para saber como é que aquele material ele vai se comportar. E na medicina, né? Então, nós podemos analisar a média de temperatura de um paciente. Então, como é que essa média de temperatura ela vai influenciar no padrão de saúde daquela pessoa, né? Então, tudo isso vai influenciar, né, na questão dessa curva de tempo. A questão do gráfico de temperatura, nós temos o eixo X, que ele é no horizontal, então essa linha é inferior, e nós temos o eixo Y, que é no vertical. Então, esse gráfico pode mostrar a flutuação da temperatura ao longo do tempo, permitindo uma análise visual fácil, né, das variações. Então, esse tipo de gráfico, ele é altamente usado principalmente para facilitar a sua interpretação. Então, facilitar a leitura de uma pessoa. Então, se uma pessoa que nunca viu nada sobre meteorologia, nada sobre a questão de gráfico, quando ela observa esse gráfico, né, no primeiro momento, ela já pode entender a partir das legendas o que ele significa, né, que nada mais é do que a variação de temperatura de anos, né, de vários anos, né, e como é que essa temperatura ela vem mostrando para nós que nós estamos em um período de uma variação climática significativa. E como é que isso vai afetar a nossa vida, né? Então, esse é a importância desse gráfico. Bem, aí nós temos a coluna de precipitação. Essa coluna de precipitação, ela vai ter o eixo X, né, o eixo, né, X que é horizontal, o eixo Y que é o vertical
E isso nós vamos chegar ao quê? A calcular a média de precipitação em um período. No caso aí, esse gráfico ele foi constituído a partir de quanto é que choveu em uma determinada região durante vários anos. Então, em 2008, em 2010, 12, 14, 16 e 18. Então, nesses intermédios, nós temos os anos ímpares. Então, nós podemos ver que nós temos uma grande variação de chuvas, que essas chuvas elas vão se alternando de uma forma onde tem anos que chove uma quantidade maior em milímetros e outros momentos essa chuva ela vem em menor, né, em menor volume. E isso interfere em tudo na nossa vida, né? No caso, a questão da defesa civil, né? Então, nós temos que analisar quais são os períodos mais chuvosos do ano, ou em que ano que choveu mais. Então, também nós temos que fazer uma previsão ou usar esses dados como uma forma de tentar antecipar, né, medidas de infraestrutura, né, de preservação, né, da natureza, de você saber lidar com os recursos que nós temos, né, à nossa disposição. Então, esse gráfico também é uma forma simples de entender as informações em que ele está transmitindo para nós. Dentro desses climogramas, esses climogramas, eles também nos levam a entender como cada bioma ele vai se organizar e ele vai se desenvolver a partir dessas informações, né? Então, quando nós estudamos os climogramas, nós conseguimos entender por que cada bioma ele tem as suas características próprias, as suas características únicas, e principalmente as regiões, né, do planeta, né? Então, cada climograma ele tem as suas especificidades a partir da região onde ele é analisado. Então, cada região ele tem o seu clima, a sua média de precipitação, a sua média de temperatura e isso vai nos levar a entender como cada bioma ele se desenvolveu. Bem, então nós temos um bioma aqui, que é o bioma tropical. Normalmente esse bioma tropical ele está localizado à linha do Equador, né? Então, no caso, esse climograma, ele mostra que a temperatura e né, a quantidade de precipitação, as chuvas, são significativas em todo o ano, né? Então, nesse caso, eu usei o climograma aqui da cidade de Manaus para entender isso. Então, nós temos uma quantidade de chuvas é, consideráveis e elas, né, elas são acompanhadas com uma linha de temperatura, né, considerada alta também. Isso explica a questão da vegetação densa e da diversidade da vida, levando em consideração para que esse climograma ele se apresente dessa forma, nós também devemos levar em consideração a questão, né, do relevo, né, o relevo, né, a questão dos acidentes, assim, os acidentes geológicos, no caso a Cordilheira dos Andes, né, então elas favorecem a questão das chuvas, né, ali naquela região. E isso vai influenciar de uma forma direta no desenvolvimento da vida naquele bioma. As árvores e também com muita vegetação, nós temos uma biodiversidade extremamente rica. Depois né, do tropical, nós temos as regiões desérticas. No caso aí, eu usei o climograma da cidade do Cairo, no Egito. Então, esse climograma, ele mostra temperaturas extremas, né, que partem de mínimas entre 12 e 13 graus e chega no seu ápice, né, na média anual, em torno de 28, 29 graus Celsius, né, em algumas regiões levando em consideração que nós estamos levando em consideração que é a medição Celsius. Então, nós temos uma quantidade de chuva pequena, né? Então, isso explica a questão do desenvolvimento da adaptação de plantas que elas não precisam de tanta água, como cactos e arbustos, né? Baixos. Isso nós podemos chamar um ambiente árido, né? Então, os animais e as plantas, eles têm que se adaptar àquela realidade climática, onde nós temos, né, poucos períodos de chuva e um grande período de estiagem, né? Estiagem significa, né, a questão de que não ocorre precipitações. Depois aqui nós temos a questão da savana, né? Então eu usei aqui um gráfico, né, de uma cidade chamada
né, de Redawa, né, que é uma cidade da Etiópia. Então, esses climas, no caso, o climograma mostra uma estação chuvosa e uma seca, explicando a vegetação predominante de gramíneas e de árvores espaçadas. Então, a questão da savana nós também podemos trazer aqui para o Brasil no que nós chamamos de cerrado, né? Então, nesse caso, há duas estações. Uma estação de chuvas, onde os níveis de chuvas eles chegam a uma elevada, né, quantidade em um período de tempo relativo, né? No caso, nas estações, que ela pode chegar até a 140, a 100, 130, a 135 milímetros por, né, naquele período, naquele mês. Em outras regiões chegam a menos de 10 milímetros. E a temperatura, ela varia, ela tem uma variação, né? É uma variação entre 20, né, em torno a 22, chegando a próxima a 29, 30 graus de média. Levando em consideração, mas tem dias ali, né, em algumas regiões que a temperatura chega a 30, 32, 34. Nós estamos falando sobre média. Então, vou pegar todas as temperaturas analisadas durante, né, aquele mês e eu vou fazer uma média. Então, essa média é o que está sendo apresentada aqui nesse climograma. Então, isso explica a vegetação de gramíneas, né? Então, uma vegetação não tão alta, né? A partir de espécies que é muito parecido com grama, né? Então, alguns tipos de arbustos bem baixinhos e árvores espaçadas. Então, essas árvores, elas ficam, né, espalhadas no ambiente. E nós temos até as florestas tropicais, que são, no caso desse climograma, eles têm as variações sazonais claras, como a precipitação moderada, as temperaturas que variam significativamente em cada estação. Então, dentro, né, desse sistema aí, que eu peguei o climograma da cidade de Bagé, né, então esse climograma, ele mostra, né, a questão das variações que são bem, né, são bem claras e são variações sazonais, que é a questão de que cada estação do ano ele tem as suas características próprias, levando em consideração que a chuva ela, né, ela é bem espaçada durante todo esse período, né? Então isso é importante, né, para o desenvolvimento desse bioma. E a tundra, né? Então, a tundra, no caso, quando nós olhamos a tundra, nós temos uma precipitação ou a questão também de neve, né? Levando em consideração que a tundra, ela demonstra uma temperatura baixa, que ela vai de menos 10 graus, né? Em torno de menos 9 e 10 graus, e ela chega a uma temperatura média de 5 graus Celsius, né? Durante o ano. Então, é uma variação de uma temperatura baixa. E os níveis de precipitação elas são consideráveis. Então, mostra, no caso, a precipitação limitada, né, mas, né, de uma certa forma, onde, né, o solo ele permanece congelado, o que nós chamamos de permafrost, né? Esse solo congelado, ele, né, ali ele consegue concentrar naquele tipo de solo uma quantidade muito grande de metano, né? Então, quando o permafrost, que está acontecendo muito isso com o aquecimento global, ele vai, né, descongelar, ele libera esse metano. E esse metano, ele vai acelerar ainda mais o aquecimento global, levando em consideração que o metano é um gás que ele contribui muito para o aquecimento global. Ele tem um potencial muito maior do que o dióxido de carbono, levando em consideração o aquecimento global. Então, o dióxido de carbono, o metano, ele é muito mais prejudicial ao efeito, ele é muito mais prejudicial ao aquecimento global do que o dióxido de carbono. Então, quanto mais a atmosfera ela vai se aquecendo, mais o permafrost ele vai descongelando e com isso os níveis de metano na nossa atmosfera ele vai aumentando também. E com isso, né, também a questão voltada, né, para o aquecimento global. E aqui nós temos a questão, né, de uma análise de como é que o climograma ele pode prever quais biomas são encontrados em diferentes regiões, né, e entender melhor as adaptações dos organismos que vivem nesse ambiente. Então, dentro do climograma, né, quem trabalha com ecologia, ele sabe mais ou menos o que esperar daquela região, a partir da sua média de temperatura, da oferta, né, de precipitação, entre outras coisas. Então, o climograma, ele é essencial,
né, para o estudo né, da ecologia, da geografia, porque a gente tem que analisar dados. Todo cientista, ele não trabalha com suposição, ele trabalha com dados. Então, não há, né, como a gente fazer assim, eu estou supondo que isso acontece por conta disso. Então, mas aonde estão as evidências? Então, aonde se encontra-se as fontes, as provas, né? Então, tudo que um cientista faz é baseado em provas. Bem, então a gente vai trabalhar um pouquinho agora os biomas do Brasil. Então, como que os climogramas, eles são essenciais para nós entendermos todos os biomas brasileiros, que vai, né, ao norte, o sempre úmido, né, o laranja mais puxado para o cinza, as curtas estações de seca, né, o laranja mais forte, né, que ele é o inverno seco, né? O vermelho, que são chuvas de outono, inverno seco, né? O amarelo, semiárido, né? O verde, o sempre úmido, o verão quente, né? O marronzinho ali é o sempre úmido, verão brando. O rosa, ele é o inverno seco e o verão quente. E o roxinho, né? Que é o quente, inverno seco e verão brando, né? Então a gente tem que analisar cada um desses biomas e como é que ele vai interferir na vida das pessoas que moram naquela região, né, que se desenvolveram, né, naquela região e também os biomas. Bem, então nós vamos falar da região equatorial, que está próximo da linha do Equador. Nós temos a característica da floresta amazônica, né? Então, dentro da floresta amazônica, né, esse climograma mostra, né, a questão das temperaturas altas e uma oferta de chuva extremamente abundante durante o ano. Né? Nesses últimos dias, eu venho sempre conversando com os meus estudantes nas aulas presenciais, falando sobre a questão de como é que é possível, né, dois biomas tão diferentes estarem na mesma faixa, né, de latitude, né, que é no caso da floresta amazônica aqui no Brasil e o deserto do Saara na África. Então, o climograma dos dois biomas, eles são muito diferentes. Mas o porquê? Porque nós temos outras características, como a Cordilheira dos Andes, que está presente na América do Sul, coisa que na África ele não tem nenhuma cordilheira significativa. Isso regula, né? Isso controla de uma forma direta a oferta de precipitação. Então, por conta da Cordilheira dos Andes, a Amazônia ela se formou, né, por conta dessa maior oferta de chuvas. Isso, né, explica a formação dessa floresta tão abundante, tão rica, né, que influencia todo o clima do planeta e principalmente a oferta de água aqui, né, na América do Sul. Bem, o clima tropical, que ele é predominantemente no centro do país, como em Goiânia, apresenta uma estação chuvosa e uma estação seca com temperaturas moderadas. Então, nós vemos muito isso na região do Pantanal. Então, nós temos o momento das cheias, né, que é aquele período do ano que chove muito, e outros momentos que nós temos período de estiagem, de secas. Isso mostra, né, com as mudanças climáticas, que esse regime de chuvas eles vem se alternando. Então esse clima ele vai se transformando principalmente, né, com a questão da destruição da Amazônia, né? Então a Amazônia como uma formadora de rios voadores, né? Isso é importante nós focarmos porque se a Amazônia ela deixar de existir, né, muito, muito do nossos climogramas, da oferta de chuva aqui no Sudeste e principalmente no Centro-Oeste e no Sul, esse regime de chuvas ele vai se alterar de uma forma muito dramática, né? E isso vai fazer com que os biomas eles também sofram essas mudanças. E isso é significativo. Bem, então, né, nós temos o clima tropical semiárido, que é na região Nordeste, que mostra, né, principalmente as características de temperatura elevadas e baixas taxas de precipitação. Então, ali na região, né, do Nordeste, né, é formado, né, assim, alguns biomas como a Caatinga, né, e o sertão, né, no caso, essas regiões, ela tem essas características, a questão de uma baixa precipitação e alta temperatura durante o ano todo. E isso, né, também, né, por conta da influência da geografia, a questão da continentalidade, que isso, né, influencia na baixa quantidade de chuvas. O clima subtropical,
que é presente na região sul, né, do país, entre a linha de, né, as linhas do Trópico de Capricórnio, né? E isso mostra que as variações sazonais, elas são muito, né, pronunciadas, então as estações, elas são muito estáveis, né? Não tem uma variação, né, dessas estações durante o período do ano, né? No caso, né, o verão é bem definido, o outono é bem definido, a primavera é bem definida e né, o inverno é bem definido. Nesse caso, os invernos não são tão rigorosos como também os verões, né, os invernos frios e o verão quente. Isso mostra também as questões do desenvolvimento de, né, alguns biomas. Levando em consideração que quanto mais afastado do litoral, essa oferta de chuva ela diminui. Tanto é que uma das matas mais impressionantes, né, que houve aqui no Brasil é a Mata Atlântica, que se desenvolveu graças à proximidade, dessa formação desse bioma, né, ali do Oceano Atlântico, tanto é que ganha o nome de Mata Atlântica por conta do Oceano Atlântico. Então, isso, né, influencia também o bioma. Então, qual a importância, né, da gente estudar esses climogramas? Então, o porquê que esse carinha aqui está falando sobre isso aqui para vocês? Leva em consideração que esse vídeo, ele tem o público-alvo, né, o público central, né, é os meus estudantes do ensino médio, né? Então, para que ah, ocorra, né, uma maior oferta de conteúdos, né, dentro da formação deles, mas também ele tem o público-alvo de qualquer pessoa que queira estudar, que queira saber um pouco mais sobre esses temas. Bem, então, no caso, quais são as razões da gente realizar esses gráficos, né? De analisar, coletar dados, né, sobre esses fenômenos, no caso, fenômenos atmosféricos climáticos. Primeiro, analisar o clima. Então, nós temos que criar e entender as condições do clima durante e ao longo do ano. Então, nós vamos fazer esses estudos para que nós tenhamos dados, para que nós possamos tomar medidas, né, que possam colaborar para mitigar os impactos climáticos a cada ano, né, levando em consideração que o climograma ele nos leva a ter uma previsão do que pode vir a acontecer no ano seguinte. Vai acontecer? Pode ser que não, porque nós temos várias variáveis, né, como já diria os engenheiros do Havaí. Mas, no caso aí, né, nós temos várias variáveis, né, que é a questão, né, de fenômenos atmosféricos, correntes marítimas, levando em consideração do El Ninho, da Laninha, ele também pode ter uma variação dentro desse climograma. O planejamento agrícola, né, para a gente planejar a safra, né? Então, se nós sabemos a média de chuvas, nós sabemos quando é o momento certo de plantar, qual é o momento certo de colher, e isso ajuda muito na oferta de alimentos, levando em consideração que o Brasil é um país que ele tem como base da sua economia o agronegócio. Bem, os estudos ambientais, né? Então, facilita os estudos dos ecossistemas, a compreensão como esse ecossistema ele se desenvolve, a sua fauna, a sua flora, principalmente sobre a questão, né, como esse clima ele vai afetar cada espécie de animal que vive naquela região. O planejamento urbano, então, no caso, nós estamos presenciando aqui na cidade de São Paulo, nesse verão, o aumento de chuva, porque nós estamos no momento de transição do El Ninho para a Laninha, né? Então, a Laninha, ela tem como uma característica o aumento da quantidade de chuvas, e isso nos leva, né, a chuvas mais intensas em um período. E isso leva aos nossos representantes, os nossos governantes, né, senhor prefeito, que o senhor organize, né, políticas públicas para que esses eventos eles sejam mitigados, eles sejam, assim, de uma certa forma, os seus impactos eles sejam mínimos para a população. Então, limpar as galerias pluviais, né, onde a água da chuva corre, né, no caso, a limpeza, e também, isso também significa que nós, cidadãos, nós também temos uma certa responsabilidade dentro desse planejamento urbano, né? Então, fazer nossa parte, colocar o lixo no momento certo, não jogar lixo na rua, cobrar as autoridades que as medidas cabíveis sejam realmente realizadas, né? Cobrar o planejamento público, onde as pessoas que moram em regiões de risco, eles sejam atendidos por programas de habitação, onde eles tenham uma moradia digna, né? Que é o mínimo, está na Constituição, os direitos básicos, né, do cidadão,
que é o direito à moradia. Bem, o turismo, né? Então, a questão de quando, né? Em quais estações do ano nós temos a presença de turistas em certas regiões, principalmente as pessoas que gostam, né, de acompanhar fenômenos atmosféricos. No caso, né, todo mundo vai para Campos de Jordão no inverno, por quê, né? Porque existem pessoas que gostam de passar frio. Então, eles vão para Campo de Jordão, né, durante o inverno. Então, se nós sabemos as temperaturas, nós fazemos essa análise do climograma, né, dentro dessas variáveis, né, climáticas, então nós sabemos os meses onde Campos de Jordão será mais, né, procurado. A educação, então, ela serve como ferramenta didática para ensinar sobre o clima para os estudantes. Então, para aqueles estudantes, né, meus filhos, né, que estão me acompanhando aqui, né, os meus caros estudantes do ensino médio, né, e esse vídeo também serve para vários outros níveis de educação, né? Então, educação básica, né, educação fundamental, né, uma forma mais simples de um universitário também estar, né, estudando esses temas, a questão também de concursos públicos, né, que é importante, né, que dentro dos conhecimentos gerais, né, essa questão cai muito, né, a interpretação de gráficos cai muito em concursos. Então, o climograma, portanto, ele é uma representação poderosa que vai nos levar a entender como é que o clima ele se desenvolve em uma determinada região durante vários tempos, vários meses, e esses meses vão levar a anos, e a gente vai ter uma visão de como é que o clima ele vai se alterando a partir do tempo, a partir de médio, longo tempo. E como isso vai interferir na sua vida, né? Lógico, nós somos seres humanos, nós dependemos do clima. Bem, gente, então o vídeo de hoje era isso, né? Eu acredito que ficou um vídeo, né, médio, né, alto, né, com um tempo maior, mas não tem como fazer diferente para explicar todos, né, esses elementos, né? Então, né, se for para passar correndo, né, isso fica difícil. Bem, se você gostou aqui do conteúdo, né, deixa aqui o seu like. Se você acha que esse canal está contribuindo contigo, né, então você se inscreva no canal, que você está me ajudando muito. Se você acha que uma outra pessoa ela possa, né, se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe com as pessoas, né? Então aqui eu já vou deixando o meu muito obrigado e vamos continuar aí o nosso processo de estudo. Muito obrigado e até a próxima.